Doutor José Alberto fala sobre a recuperação judicial do Vasco. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Primeiro tempo do nosso Boa Noite, um exclusivo com o doutor José Alberto, especialista em direito empresarial. Eu mandei umas perguntas para ele e ele preferiu mandar um vídeo que ele já fez no canal dele, que, segundo ele, responde as minhas perguntas. Tem que o torcedor vascaíno está muito preocupado com a recuperação judicial dos gigantes da colina, e nesse vídeo esclarece sobre o que é recuperação judicial e os prós dessa medida para o Vasco. Então vamos falar um vídeo do canal do José Alberto, que com a devida autorização do doutor. Veja. Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, mais uma vez aqui com vocês, atualizando informações sobre a recuperação judicial do Vasco da Gama. Sobre isso que nós vamos falar. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, professor José Humberto, falando sobre a SAF do Vasco, desdobramentos quanto à recuperação judicial. O professor José Humberto já vinha ventilando essa possibilidade, uma vez que o Vasco já havia solicitado judicialmente o que chamamos de mediação. E esse procedimento, ele muitas vezes ocorre pré-recuperação judicial. Veja só, vou colocar aqui um passo a passo para vocês, por que o Vasco escolheu esse caminho da recuperação judicial, para que você aí entenda e faça, dentro do seu convencimento, se você entende que é realmente favorável ou não o caminho da recuperação judicial. Primeiro ponto, é importante você lembrar que o Vasco está num litígio com um dos acionistas. Então temos acionista Vasco, que é a associação, em litígio com o acionista 777 ou ACAP. Essa questão está no Tribunal de Justiça do Rio, quanto ao controle dessa SAF, e também na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Esse litígio, ele permanece, nós não temos uma definição ainda, somente uma cautelar ou liminar, vamos dizer assim, que coloca o associativo no controle da SAF. É importante você lembrar que o Vasco SAF é uma pessoa independente, é uma empresa, e ela tem associativo e a ACAP como acionistas, ou seja, compõem essa pessoa jurídica. Ou seja, independente de recuperação judicial, esses litígios, eles prosseguirão, ok? Teremos aí um desfecho, provavelmente, nos próximos meses, quanto a essas demandas judiciais. Segundo ponto, o Vasco, ele possui atualmente, e aproximadamente, 1 bilhão e 400 milhões em passivo. É uma dívida gigantesca. E aí reflita comigo. Imagina o clube, né, a SAF, com uma dívida tão gigantesca, com ações judiciais fazendo essas cobranças. Vocês sabem do regime centralizado de execuções que merece, né, e deve ser cumprido aí para pagar aos credores. Isso está sufocando o Vasco SAF, e isso reflete, evidentemente, no futebol, porque o futebol precisa de receitas, e se essas receitas são direcionadas para o pagamento dessas dívidas, nós teremos um comprometimento da qualidade do futebol, da gestão do futebol. E é bom lembrar, caso não sejam pagos, poderemos ter bloqueios, penhoras lá nas receitas do Vasco e também penalidades, né? Na CNRD, também perante a FIFA, se não houver o pagamento dos compromissos firmados. Ou seja, a recuperação judicial, ela é uma ferramenta para que o Vasco SAF consiga pagar, negociar em um formato mais tranquilo, vamos dizer assim,
os credores, de uma maneira transparente, via processo judicial, e isso não afeta, veja só, essa disputa do controle da SAF, e também não afeta, num primeiro momento, o direito dos credores em receber esses valores. Até aqui tudo bem? Um segundo ponto importante, que, ao que foi noticiado, o Vasco ele não pretende utilizar da recuperação judicial como outros clubes fizeram, a exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, clube de Minas Gerais, ele constituiu a SAF como o Vasco, sendo uma pessoa jurídica independente, permaneceu o associativo Cruzeiro e o associativo pediu a recuperação judicial, apresentou lá no processo um plano de recuperação judicial, como ele pretendia pagar os credores com os descontos e o prazo de pagamento. Esse plano foi aprovado e o Cruzeiro vem cumprindo esses pagamentos. Isso foi o formato do Cruzeiro. O que deu a entender o Vasco? Que ele não pretende fazer dessa forma. E aí vem uma reflexão. Por quê? O Vasco ingressou com o que chamamos de mediação e mediação pré-processual. Mediação é uma tentativa de acordo. Lá no processo, ele está chamando os credores, isso está correndo lá na Justiça do Rio de Janeiro, e tentando negociar credor por credor, ou classes de credores, propondo os pagamentos. Veja, a exemplo, nós temos uma classe que é a primeira classe trabalhista, classe dos trabalhadores. Segundo foi noticiado pelo GE, o Vasco já negociou na mediação com essa classe dos trabalhadores. Veja, o formato de pagamento dessa classe. Tem outras classes, como os bancos, né, que têm garantias. Temos a classe dos quirografários, que são fornecedores, etc. Temos classe de microempresa e empresa de pequeno porte. E também outros credores. Pelo que deu a entender, o Vasco está negociando diretamente lá na mediação. E com o fechamento dessa negociação por mediação, nesse acordo credor por credor, aí sim ele levará essa negociação já para a recuperação judicial. É o que parece, mas nós não sabemos se essa negociação será exitosa. Já disse o GE que com a classe trabalhista está negociado, mas nós temos outras classes, temos outros credores. É bom lembrar que essa mediação ela já está em curso, já tem o processo, e veja só, a intenção do Vasco é que até o final de janeiro de 2025 já tenha finalizada essa tentativa de negociação com cada uma das classes. Tudo bem, isso é o que acontecerá. Mas vejam só, na recuperação judicial existe um grande benefício para o devedor, que no caso aqui é a SAF do Vasco. Uma medida judicial de suspensão das execuções, das penhoras, dos bloqueios. E é isso mesmo. E é muito válido isso para o Vasco. Prevê a lei que, uma vez dado início à recuperação judicial, o Vasco terá 180 dias de suspensão desses pagamentos. Olha como ele poderá respirar para o futebol no próximo ano. Sendo esse prazo, a possibilidade dele acontecer novamente, ou seja, mais 180 dias. Imaginem só o ano de 2025 com essa suspensão, sem os bloqueios, as penhoras, e o Vasco conseguindo as receitas livres de tais bloqueios, fazendo, neste caso, um futebol com receitas e conseguindo colocar em dia os pagamentos e avançando no futebol, até mesmo para que um investidor possa chegar dentro de todo esse litígio que está acontecendo e interessados aparecendo, negociando aí de forma sigilosa a aquisição do Vasco. Tá, professor, então o Vasco vai respirar, não vai ter esses bloqueios. Exatamente, mesmo porque o juízo da recuperação judicial, onde está o processo, ele será o competente, ele será o responsável por tratar sobre qualquer bloqueio, penhora. Se acontecer, por acaso, ele, juízo da recuperação judicial, que vai dizer, ó, desbloqueie, não pode, está em recuperação. Isso traz pontos positivos para quem deve 1 bilhão e 400 milhões de reais e não pode colocar toda a receita.
nesse pagamento. Outro ponto importante: na recuperação judicial, é possível trazer captação de recursos para a recuperanda. No caso, o Vasco SAF, seja através de debtor in possession ou deep finance, que é buscar financiamento. Imagina uma empresa em dificuldade financeira conseguir financiamento. Muito difícil, né, pessoal? Mas na lei de recuperação judicial, nós temos esse deep finance, que é captação de recurso por financiamento de empresas em recuperação judicial. Ou seja, os bancos, em regra são bancos, concederão esses créditos, esses financiamentos, por conta do benefício que é elencado pela lei. E é bom saber que esse credor, que dará o financiamento, ele terá uma posição de privilégio no recebimento do valor. Isso para que ele tenha segurança nessa negociação. Veja, provavelmente o Vasco precisará utilizar do que chamamos de antecipação de recebíveis. Claro, num curto prazo, porque para manter o futebol as contas são gigantescas e o futebol precisa de dinheiro para sobreviver. Essas antecipações também são possíveis e prestadas as contas lá na recuperação judicial. Não se esqueçam, as penalidades que podem vir da FIFA, que podem vir da CNRD, elas são muito pesadas. E estando em recuperação judicial, estando em dia com os pagamentos, o Vasco poderá ou terá tranquilidade quanto a eventuais penalidades que não acontecerão, não bloquearão o futebol. E isso é muito positivo. Vamos lembrar que a recuperação judicial ela busca essa reestruturação financeira. Até que o Vasco consiga, o investidor, regularizar essa situação que está pendente quanto à ECAP, ela precisa realmente de tempo, de fôlego, e particularmente o professor José Humberto não vê outro cenário a não ser da recuperação judicial como forma mais eficaz e segura para que o Vasco consiga fazer ou passar por esse momento de dificuldade. E passar com tranquilidade. Não se esqueçam disso. Veja, o Vasco conseguirá suspender os bloqueios, suspender o pagamento dessas dívidas e não terá as penhoras, não terá um sofrimento nas suas contas, na sua receita, para honrar com o futebol. Veja, alguns créditos não farão parte da recuperação judicial, como os créditos tributários, dívidas aí de impostos. Mas a lei de recuperação judicial permite uma negociação privilegiada por parte do Vasco. Olha que ponto positivo. Lá na lei de recuperação judicial, a recuperando, o Vasco SAF poderá negociar numa condição diferenciada, mais benéfica. Um tratamento, vamos dizer assim, de reparcelamento tributário com mais benefícios. E vejam só, o que nós pensamos no Vasco ao longo do tempo? Temos aí uma definição quanto ao investidor que terá uma segurança jurídica para comprar o Vasco, porque isso vai ser validado processualmente. Não estará com uma insegurança jurídica, pois essa satisfação ou a própria venda do clube é uma das formas de recuperação judicial. Teremos ali uma blindagem, vamos colocar dessa forma, para essa pactuação na hora que bater o martelo quanto a esse investidor. Então, teremos essas proteções legais aos investidores. E uma dúvida aqui que surge: será se essa proteção ela terá efeito também quanto a um processo lá no exterior? Que nós sabemos que tem processo no exterior contra a 777 e a ECAP que influencia no futebol. Será se isso também é uma medida que trará essa segurança jurídica? Mas nós temos essa segurança nacional interna quanto a essa aquisição por um investidor. E também, claro, né, previsão ou previsibilidade, perdão, do fluxo de caixa, sem os bloqueios, como nós falamos aqui, e os controles desse passivo negociação lá na recuperação judicial. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Lá no Instagram, o professor José Humberto está com @JoséHumbertoSJR. Vai ser um prazer ter você lá conosco também. Vou atualizando vocês aqui do Vasco da Gama, esse passo a passo que é dado. E as dúvidas, coloque aqui, porque eu vou responder para vocês. Ou aqui, ou lá no Instagram.
vou trazer mais vídeos para que vocês compreendam e acompanhem aí esse novo momento do Vasco da Gama. Grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. É isso, galera. Até a segunda parte do Boa Noite, que vai ser o resumo de notícias do Vasco. Até mais.